Imagina comigo você construir toda a sua vida e no final dela, no momento mais esperado de você não somente alcançar o que você tanto almeja e deseja, você fracassar. Exatamente é isso que acontece com as pessoas que conhecem Jesus, experimentam de algo que Ele pode oferecer, mas não conseguem de alguma forma preservar esse relacionamento com Jesus. Eu estou aqui para dizer para você que com Jesus o fim é bom. Olá meu querido, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero compartilhar um texto muito rico da Palavra de Deus que se encontra em João capítulo 2, do versículo 1 ao 11, que retrata não somente o primeiro milagre de Jesus, mas que esse texto tão poderoso da Palavra de Deus nos ensina tantas verdades, princípios que nós devemos e podemos aplicar em nossa vida. Nesse texto diz que está acontecendo uma grande cerimônia, um grande casamento, uma data muito especial. E o texto diz de uma forma muito clara que algumas pessoas foram convidadas: Jesus, a sua mãe e os seus discípulos. Só que algo inusitado que foge do planejamento dessa cerimônia acontece. Acabou o vinho. E o vinho era algo comum, padrão de toda a cerimônia que era realizada naquele período. O vinho não só simboliza alegria, mas fartura, provisão, de alguma forma abundância e felicidade, sendo demonstrada em cerimônias ou até mesmo na vida de cada pessoa. Só que o que me chama a atenção nesse texto, e é o que eu compartilho com você, nesse texto Jesus, ele estava ali, presente naquela cerimônia. A mãe de Jesus, quando identifica essa certa necessidade, imediatamente ela procura Jesus dizendo: o vinho acabou. Jesus então olha para sua mãe e diz: mas mulher, o que eu tenho a ver com isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela se dirige aos serviçais com a seguinte frase: façam tudo o que ele pedir. Então Jesus traz uma direção incrível para esses homens. Ele diz para os serviçais: encham essas talhas com água. Então eles pegam as águas, enchem aquelas talhas, e então Jesus dá uma segunda ordem: apresente ao mestre-sala, aquele que está cuidando de toda a gestão dessa cerimônia. Então ele prova dessa água que foi transformada em vinho e ele fica completamente impactado e impressionado. Primeiro porque aquela água que foi transformada em vinho foi algo surreal, mas também porque ele sabia que o padrão da época para toda a cerimônia era servir o melhor vinho no começo. E depois, após todos os convidados estarem completamente satisfeitos, então serve-se a bebida inferior. E olhando para esse texto, nós temos algumas lições que são extremamente importantes aplicarmos em nossas vidas. E olhando para esse texto da Palavra de Deus, de João capítulo 2, a partir do versículo 1 ao 11, destaca de uma forma muito real, clara e didática aquilo que Jesus, ele não só pode fazer em nossas vidas, como ele quer fazer em nossas vidas. A primeira lição que nós aprendemos nesse texto é que Jesus, ele precisa fazer parte da cerimônia da nossa vida. Essa cerimônia não representa somente um momento, mas a nossa vida por completo. O texto diz que Jesus foi convidado para essa cerimônia. E Jesus, ele não pode apenas ser um convidado, ele quer morar, ele quer habitar em nossas vidas. Jesus é o grande convidado de honra, ele é aquele que é a prioridade sobre as nossas vidas. E esse texto é tão rico e tão poderoso porque a mãe de Jesus identifica que nesta cerimônia, um lugar de muita alegria, muita esperança, e acredito eu também que a realização de muitos sonhos de pessoas que estavam buscando e almejando de alguma forma, houve uma grande necessidade. Faltou vinho. Isso também nos mostra e nos ensina que mesmo Jesus estando presente em qualquer ambiente, ou principalmente em nossas vidas, passaremos em algum momento por necessidade. Perceba, mesmo Jesus estando na cerimônia, acabou o vinho. Mesmo Jesus estando em nossas vidas e em nossos corações, em algum momento nós iremos passar por período de necessidade. Mas o que me chama a atenção é que Jesus transforma algo comum em algo extraordinário. Ele entra nessa cerimônia como um convidado e ele sai como um Senhor. A mãe de Jesus, logo após identificar essa necessidade, ela levou a necessidade daquele ambiente para a pessoa certa.
Por isso que o fim com Jesus é bom. Por isso que o fim da nossa vida, da nossa jornada vai ser bom. Porque todas as nossas necessidades nós carregamos e nós entregamos para a pessoa certa, que é Jesus. Jesus, ele faz algo extremamente incrível nesse texto. Jesus, ele pede para que aquelas talhas fossem cheias com água. Então nós entendemos que primeiro Jesus, ele pegou a água que aqueles homens encheram aquelas talhas e transformou em vinho. Uma lição muito importante que nós aprendemos, que é algo surreal, incrível e muito impactante, é que primeiro Jesus, ele vai pedir aquilo que você tem e depois ele vai transformar naquilo que você precisa. Isso é algo incrível. Jesus, ele transforma algo comum em algo totalmente extraordinário. O que esse texto também nos ensina é que toda obediência, ela gera resultados. Aqueles homens obedeceram a Jesus e todos os convidados daquela cerimônia foram completamente satisfeitos. Não é à toa que o mestre de cerimônia, ele fica impactado porque o melhor vinho veio no final. Por isso que o melhor de Deus ainda está por vir. À medida que nós nos envolvemos com Deus, à medida que Jesus, ele começa a fazer parte da nossa vida, da nossa cerimônia, da nossa história, a partir do momento que nós abrimos o nosso coração e não só aceitamos Jesus, mas que ele se torne não apenas um convidado, mas o Senhor das nossas vidas, nós experimentamos a alegria verdadeira, nós experimentamos realmente o suprimento de toda a necessidade que um dia tivemos ou iremos passar, porque Ele é o suficiente. Que através dessa verdade nós viemos não só entender isso, mas principalmente aplicar tudo isso em nossas vidas em nome de Jesus. E eu quero nesse momento muito simples fazer uma oração por você. Talvez você que em meio à sua jornada de alguma forma se afastou de Jesus ou esqueceu que dentro dessa caminhada, dessa maratona da nossa vida diária com Jesus, em algum momento você se perdeu, em algum momento você esqueceu que o fim é bom, que você está passando por tantas lutas, tantos processos, mas você entendeu que Jesus, ele precisa ser prioridade, que Jesus que traz a verdadeira alegria, que Jesus é aquele que transforma aquilo que nós temos naquilo que nós precisamos. Eu não sei o que você precisa, mas uma certeza eu tenho e eu carrego comigo. A partir do momento que nós somos obedientes à voz de Deus, tudo aquilo que nós precisamos, Jesus, ele não somente alcança o nosso coração, mas ele supre todas as nossas necessidades. Que nesse momento tão simples, eu quero encorajar você a fazer essa oração comigo. Eu quero orar por você, pela sua vida, pelo seu coração. De alguma forma você foi ministrado e tocado por esse vídeo, principalmente tocado pelo Espírito Santo de Deus. Permita-me orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos as nossas vidas diante do teu altar, Pai. O fim com o Senhor é bom. O fim é bom, Pai. O fim é bom para todo aquele que obedece o Senhor, para todo aquele que honra o Senhor, para todo aquele que entrega a vida para o Senhor. Jesus, a nossa oração é que o Senhor não apenas se torne um convidado em nossas vidas. Não, Pai, o Senhor é a prioridade. Que através da nossa obediência, que através da nossa lealdade, o Senhor venha extrair de nós tudo que nós temos que é algo comum e continue transformando naquilo que é extraordinário, Pai. Hoje nós entregamos o que nós temos, para que o Senhor possa transformar naquilo que nós precisamos. O nosso dia, a nossa vida, toda a nossa jornada depende do Senhor e nós queremos consagrar ela ao Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Que na nossa vida nós entendemos, Pai, que toda festa sem Jesus não é uma festa, é apenas uma bagunça. E nós queremos ter uma vida abundante no Senhor, uma vida alegre no Senhor. Só os lugares onde o Senhor está, verdadeiramente, aqueles lugares são e se tornam uma cerimônia. Que o Senhor permaneça nos nossos corações, que o Senhor continue abençoando as nossas vidas e alcançando o coração de cada pessoa. É o que nós oramos, Papai, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se esse vídeo, querido, ele te tocou de alguma forma, eu quero encorajar você a curtir, a comentar esse vídeo, a compartilhar com o maior número de pessoas possíveis, deixar o seu like, se inscrever nesse canal e juntos compartilhar a mensagem do reino de Deus. E para finalizar esse vídeo, eu queria compartilhar uma frase com você. Todos os lugares que Jesus está, aquele lugar é uma cerimônia.
Uma festa sem Jesus não é uma festa, é apenas bagunça. Agora, a partir do momento que Jesus entra em uma cerimônia, aquele lugar muda completamente e desfrutamos da verdadeira alegria que só vem e pertence a Jesus Cristo. Tchau, tchau e Deus te abençoe.